O exame de sangue é muito importante na consulta nutricional, porque o exame, junto com a avaliação dietética, vai ajudar o profissional a notificar quais são as carências e quais são os excessos. Então, o exame de sangue, ele já pode dedurar no sentido de falar, no sentido de mostrar da onde está vindo, por exemplo, um excesso de peso, porque o excesso de peso pode ser devido ao alto consumo de carboidrato, ou de gordura, ou de proteína. Algum deles, ou todos eles, ou só dois, enfim. E através do exame de sangue, o profissional já pode olhar e falar, aqui está em excesso, ali que está em excesso. E é muito engraçado porque muitas vezes, assim, a maioria dos pacientes acaba achando que é sempre culpa do carboidrato. E muitas vezes já aconteceu de tanto o exame como um recordatório alimentar daquela pessoa, que é quando a pessoa conta o que ela come, né, no seu dia a dia. E muitas vezes acontece de ser culpa da proteína e da gordura. E a pessoa fica até, assim, surpreendida. E aí, eu traduzo. Então, o que tem proteína e gordura que está em excesso na sua dieta? Então, por exemplo, carnes, por exemplo, queijos. E aí, a consulta segue e a gente vai traçando caminhos específicos para aquela pessoa. Mas nesse sentido que os exames, eles complementam, né, a avaliação dietética. E outro ponto muito, muito importante é, por exemplo, carência de minerais e vitaminas. Então, a avaliação da B12 a gente só tem como ver dessa maneira, de ferro só tem como ver dessa maneira, de outros nutrientes, enfim. No caso de pacientes vegetarianos, são nutrientes, são, né, vitaminas e minerais que a gente presta bastante atenção, mas de todo mundo. Onívoros também, principalmente mulheres que menstruam, costumam ter bastante perda de ferro. Então, é um elemento que sempre deve ser dosado no sangue. A gente dosa a ferritina, tá? A ferritina é uma proteína que guarda o ferro e a gente chama ela de estoque do nosso ferro, por isso que ela é bastante importante. Um ponto importante é não fazer exames de sangue quando tiver tido uma infecção ou uma inflamação, porque isso bagunça muito todo o exame, tá? O corpo não fica normal logo depois de uma infecção. É preciso dar pelo menos uma semana. Então, evite dosar quando tiver tido uma inflamação, tá bom? Alguns índices aumentam, outros abaixam, fica uma bagunça, isso dificulta a leitura da realidade daquela pessoa e pode atrapalhar bastante o tratamento. O profissional pode achar que o nutriente tá bom e, na verdade, tá baixo e não vai te tratar da melhor maneira possível, tá bom? Então, isso é um fato muito importante de se pensar. E aí, é muito, muito legal como a gente vê que a avaliação dietética, né? Então, assim, a gente vê, tem uma foto inicial daqueles exames daquela pessoa daquela maneira. E a gente também pode ver como a parte emocional também influencia nos exames. Então, por exemplo, se a pessoa é mais estressada, é mais preocupada, ela já acorda com uma adrenalina mais alta, o exame vai mostrar. Tem elementos específicos no exame que mostram. Então, às vezes, antes que eu converse com a pessoa, às vezes, só olhando para o exame, eu já tenho várias dicas, eu já sei. Eu falo, essa pessoa está dormindo mal, essa pessoa está consumindo carboidrato em excesso, por exemplo, está faltando ferro. É muito bom quando a pessoa traz exames de sangue para consulta. E, eventualmente, se aquela pessoa já marcou e não tem exames de sangue, pode fazer depois, e aí, então, é possível combinar toda a parte de avaliação dietética com a avaliação dos exames laboratoriais.